A partir da equação que nós obtivemos, que é a equação do gerador, que é justamente esta aqui, ó, que é a diferença de potencial V entre os terminais do gerador e também do nosso circuito, é igual a força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente que passa pelo mesmo. Esta equação, vamos observar de modo matemático, né? Vamos assim dizer. Nós temos aqui, se eu quisesse fazer então um gráfico da DDP-V em função da corrente que passa pelo circuito, ou seja, V em função de I, eu percebo por esta equação que ela vai me gerar uma reta, pois a dependência de V com a corrente elétrica é linear, né? Ou seja, I está elevado à potência 1. Então, vou esperar uma reta inclinada negativamente, porque aqui eu tenho menos. O que eu quero dizer, né, pode ser traduzido por este gráfico. Beleza? Então, analisando matematicamente, o epsilon, que é a minha força eletromotriz, representaria nesta função matemática o coeficiente linear, que é onde a reta aqui corta o eixo das ordenadas, representado pela variável DDP, a tensão. E a corrente I representa a minha variável independente, tá? Que é aqui a minha corrente. E este termo que a multiplica, que é a resistência interna do gerador, ele é o coeficiente angular dessa reta. Vemos aqui que ele é negativo, por isso esta reta tem inclinação negativa. E aí vemos, é claro, este ponto epsilon aqui, onde corta, representa onde o valor da corrente é zero. Ou seja, se não há corrente no circuito, é como então se minha pilha estivesse fora, né, do meu aparelho, a DDP-V é igual, numericamente, à minha força eletromotriz. Por outro lado, este outro ponto aqui, onde a reta corta o eixo da corrente, o que ele significa? Está aqui, ó, minha corrente de curto-circuito. É onde meu V é igual a zero. E, consequentemente, I é igual à corrente de curto-circuito, que é igual à força eletromotriz sobre a resistência interna da minha bateria. Pois é, galera. Há um certo tempo atrás, há muito tempo na minha vida, num momento meio complicado, inclusive, eu tive que arrumar um emprego e acabei arrumando um emprego nessas empresas de fotocópia, famosa Xerox. E eu lembro que as folhas de Chamex, né, que a gente falava, aquelas folhas A4, elas eram armazenadas numa caixa e aí tinha uma lâmpada incandescente, como esta aqui da figura, para mantê-las ali secas, aquecidas, né, para que elas não dobrassem, para evitar a umidade, né? E isto remete justamente ao circuito mais simples que nós podemos ter, que é um circuito gerador-resistor. Então aqui eu tenho a bateria e ligada a ela eu tenho essa lâmpada incandescente, aquela que esquenta, né, bastante, tem caído em desuso com o passar dos anos. Hoje a gente só usa lâmpada de LED, né, ou coisa do tipo. Então,
Este tipo de circuito é composto basicamente por uma bateria, que é um gerador, e uma lâmpada, por exemplo, que seria o nosso resistor. Eu posso representar esse circuito de modo simplificado com este modelo, né, que a gente já sabe, em que a lâmpada aqui é o resistor e a bateria aqui é essa representação do gerador, ok? Então vamos lá. O que eu posso notar aqui é o seguinte: os terminais do nosso resistor, né, estão ligados ao nosso gerador, de modo que haverá então uma corrente elétrica I saindo aqui, né, do polo positivo pela convenção nossa da corrente, e aí ela vai percorrer, né, este resistor aqui. Ou seja, a corrente que sai daqui, ela não tem opções para onde ir, ela vai dar uma volta, né, nesse circuito dessa forma, correto? Seguindo esse princípio, vamos lá. O que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz que a DDP, a tensão nos terminais deste circuito, que eu vou chamar aqui de terminais A e B. Então, eu quero dizer que a DDP, que é VA menos VB, a diferença de potencial entre esses dois terminais, respeita a primeira lei de Ohm, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, que V é igual a R, que é a resistência, vezes a corrente elétrica, não é? Agora, olhando aqui para o nosso gerador, eu posso dizer também que essa diferença de potencial V, né, que é VA menos VB, é justamente a equação do gerador, né? Que a gente viu agora há pouco? Que V é igual a epsilon menos RI. Beleza? Olhando para essas duas equações, notamos claramente que a DDP entre os terminais do resistor é a mesma entre os terminais da bateria. Eu posso igualar estas equações e chegar no seguinte resultado, que RI é igual a epsilon menos Rzinho I. Beleza? Eu posso juntar as correntes do mesmo lado. Vai ficar aqui RI, aqui está menos praça para o lado esquerdo, fica mais Rzinho I igual a epsilon. Coloco em evidência aqui nosso I, vai ficar Rão mais Rinho igual a epsilon. Então, como é que vai ficar? Isolando a corrente, eu vou ter que a corrente no circuito é a força eletromotriz dividido pela soma da resistência do resistor, né, com a resistência interna R' da bateria. Olha só, esta equação nos dá a corrente que flui aqui neste circuito simples. Este circuito simples com esta corrente passando, eu chamo aqui então lei de Pouillet. O interessante a dizer aqui, a se notar, é o seguinte, repare que o resistor R está em série com a resistência interna da bateria, não é?
Tanto que aqui elas estão se somando, né? Resistores em série, a gente soma. Porque a corrente que passa pelos dois é a mesma, né? I passa aqui e I passa aqui. Então, se eu tivesse aqui, agora nessa parte vermelha, aqui, que é o nosso dispositivo que a gente está sendo ligado, uma quantidade qualquer de resistores ligados em série ou em paralelo, não importa. Este R aqui no final, que aparece na lei de Pouillet, poderia ser substituído pela resistência equivalente desse circuito. Ou seja, eu poderia fazer que nem eu fiz naqueles vídeos passados, reduzir aquela malha de circuitos com um monte de resistores e transformá-los em uma resistência equivalente. E depois somá-las à resistência interna, que eu teria a mesma coisa. Eu estou quase certo que em algum momento na sua vida você deve ter aberto algum carrinho movido a pilha, um controle remoto ou algo similar, e deve ter visto lá que você vê não uma pilha, mas vê duas, três. Assim como você já deve ter peguei uma lanterna e visto que nessa lanterna tem mais de uma pilha também, né? Eu acho que a gente está falando a mesma linguagem, né? Aquilo que você já viu, você vai entender agora. É uma espécie de associação de geradores. Associar geradores significa ligá-los de uma forma específica a ter uma associação que pode ser em série ou uma associação em paralelo. De algum modo, isso deve ser familiar a vocês, porque trabalhamos no vídeo passado com a associação de resistores, né? Também em série ou em paralelo. Não é isso? Então vamos lá. Vamos ver o que isso significa aqui. Vamos começar pela associação em série. Na associação em série de geradores, é basicamente o seguinte, ó. É como se eu pegasse as pilhas e ligassem elas de modo que o polo positivo de uma ficasse ligado no polo negativo da outra. Entenderam? Tudo bem, se não entenderam, vou simplificar. Olha só essa figura aqui, ó. Você vê aqui nessa figura que pilhas, né, associadas desta forma, ou seja, o polo positivo de uma encostando no polo negativo da outra, estão em série. Vocês em algum momento já devem ter visto algo do tipo. Agora vamos então escrever matematicamente essa situação. Olha só. Então, a DDP total entre os terminais da primeira pilha e o da segunda pilha, né, que é V, que eu chamei aqui de V, vai ser o seguinte, ó. V é igual ao a DDP da primeira pilha mais a DDP da segunda, né? V1 mais V2. Esta situação ocorre porque a corrente que passa pela primeira pilha e pela segunda pilha é a mesma. Ou seja, se eu colocar uma corrente elétrica aqui, né, ela irá passar tanto pelo gerador 1 quanto pelo gerador 2. Então, vamos lá. Vamos utilizar a expressão, né, da característica do nosso gerador para escrever o seguinte, ó. Este V, né, que representa a DDP total, vai ser um epsilon total, eu coloquei epsilon t, menos o R total, que é a resistência interna total das baterias, vezes a corrente, igual ao V1, que é o epsilon 1, né? A força eletromotriz da bateria 1, menos R1 vezes I, onde R1 é a resistência interna da bateria 1. Do mesmo modo, faço para 2, mais epsilon 2 menos R2 vezes I.
Ou seja, a corrente que passa em todos é a mesma. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos agrupar esses termos para ficar bem claro. Então, o epsilon total menos a resistência total vezes a corrente é igual a epsilon 1 mais epsilon 2. Então, vamos agrupar esses caras aqui, mais, né? Colocando aqui em evidência, eu posso colocar aqui já menos, né? Menos, né? A soma das resistências internas das baterias 1 e 2, R1 mais R2, vezes a corrente. Então, vou associar aqui essas resistências. Olha só, galera, então pode ser para vocês o seguinte, que nessa associação em série, a força eletromotriz total, basta comparar essas duas equações. É o quê? É a soma de epsilon 1 mais epsilon 2. Do mesmo modo, comparando aqui diretamente, a resistência total dessa associação, né, é a soma das resistências internas das baterias. Ou seja, RT é igual a R1 mais R2. Olha o que eu tenho aqui, pessoal. É muito bacana. Qual a consequência disso? É que na associação em série, a força eletromotriz total é a soma de todas as forças eletromotrizes. E a resistência total interna é a soma de todas as resistências internas. Galera, o que isso quer dizer? É que numa associação em série, eu tenho uma vantagem grande. Eu aumento a força eletromotriz das pilhas, né? Eu estou somando. Então, se eu associo duas pilhas de 1,5 volt, eu vou ter uma força eletromotriz de 3, né? Ou seja, eu estou aumentando, né? É como se eu tivesse duas pilhas em um. Por outro lado, o lado negativo da coisa é que a resistência total é a soma das resistências. Isso quer dizer que eu vou ter um aumento na resistência total. Ou seja, eu vou aumentar a dissipação de energia por efeito Joule, né? Entenderam a brincadeira? Então tá aí o que é associação de geradores em série. Então vamos partir aqui para associação em paralelo. Já digo de antemão, pessoal, que essa ligação não é usual, ela não é comum. E eu tenho certeza que dificilmente você vai encontrar um aparelho na sua casa que usa esse tipo de configuração. E eu vou colocar a foto aqui, você vai jurar de pé junto que, na verdade, você já viu algo assim. Tá? Vou colocar aqui, Thiago, eu já vi assim, pilhas lado a lado. Olha, gente, não quero desanimar vocês. Estar lado a lado, fisicamente, não significa que a ligação é em paralelo, tá? Cuidado! Isto vale também para os resistores. Ok, não se convenceram ainda? Agora eu vou colocar uma representação disso que eu estou falando. Olha aqui. A pergunta é, pessoal, essas pilhas estão em paralelo? É só você perceber, o polo positivo desta aqui, tá vendo? Na figura, passa por aqui, passa por essas duas lâmpadas, aqui passa por essa chave, tá? O circuito fechado, serve para abrir ou fechar o circuito, e vai para o polo negativo. Gente, embora essas pilhas estejam geometricamente colocadas lado a lado, na verdade elas estão em série. Vocês conseguem ver isso? Para que duas pilhas estejam em paralelo, os polos positivos devem estar, né, ligados entre eles. E os polos negativos devem também estar ligados entre eles, consequentemente. Então, esta configuração aqui embaixo, embora pareça uma configuração em paralelo, não é. E daí o que eu falei para vocês, esta ligação em paralelo não é usual. E a gente vai argumentar por quê. Então, por razões que ficarão mais claras no próximo vídeo,
eu vou dizer o seguinte, vamos considerar que esta associação entre essas duas pilhas, esses dois geradores, seja feita de modo que estas pilhas sejam idênticas. O que eu quero dizer com isso é que a resistência da bateria 1 é igual à resistência da bateria 2, que é igual a uma resistência genérica aqui. Do mesmo modo, a força eletromotriz 1 seria igual à força eletromotriz 2, que seria igual a uma força eletromotriz genérica. Ora, se elas estão aqui em paralelo, qual a consequência disso? A consequência é que a força eletromotriz total é fixa, com o valor das baterias epsilon. Tá? Então, se eu ligo N baterias em paralelo, a força eletromotriz, tá, delas caso que elas sejam idênticas, como na suposição que estou fazendo, será a mesma, não tem alteração. Mas, por outro lado, a resistência interna total desse sistema será a resistência dessas baterias, de cada uma delas, dividido pelo número de baterias que estão em paralelo. É óbvio que quando eu coloco associação em paralelo, eu estou reduzindo a resistência total. Tá? E se eu tiver N resistências em paralelo, o resultado da resistência equivalente será o valor delas dividido por N. Então, isto aqui, tá, é o resultado que a gente obteve nessa associação de geradores em paralelo, sendo que eu considerei que todos são idênticos. Agora vamos fazer a análise, como eu fiz ali no caso da associação em série. Se por um lado a força eletromotriz total não é alterada, ou seja, se eu associo duas pilhas de 1,5 volt, tá? Duas pilhas idênticas, a força eletromotriz continua sendo 1,5 volt, não mudou. Mas, em contrapartida, a resistência interna desse sistema muda. Ou seja, eu terei então uma dissipação por efeito Joule menor. Eu teria um aquecimento menor do sistema. Essa seria a vantagem. Mas se existe essa vantagem, por que essa ligação não é usual? Por que a gente não vê ela nos aparelhos da nossa casa? A razão é simples, mas precisa de certos complementos que ainda não temos aqui no momento. Mas eu posso dizer de forma breve, é o seguinte, caso as baterias aqui fossem diferentes, ou se, por exemplo, você pega duas idênticas e uma estraga, outra vem com defeito, o que vai acontecer? Vai haver uma disputa aqui entre elas. Tá? Em vez de elas trabalharem em série, se somando, formando uma força eletromotriz maior, uma vai funcionar como geradora de energia e a outra vai funcionar como receptora. Então, esta ligação não é muito legal por isso, porque eu corro o risco de ter uma bateria alimentando a outra. Uma vai funcionar como gerador e a outra vai funcionar como receptor elétrico. Tá? Então, aquela que tiver maior força eletromotriz, suponhamos que seja a E1, epsilon 1, vai alimentar aquela que tem a menor força eletromotriz. E eu não quero isso. Eu não quero baterias que se retroalimentem ali, né? Que se gastem, né? A gente pode dizer assim, dentro do circuito. O que eu quero é baterias que forneçam energia para o meu circuito. Tá? E não que fiquem se acabando ali, né? Se recarregando uma a outra ali. De modo que acaba diminuindo a eficiência do meu circuito. Entende? Então, vai ficar mais claro sobre o nosso próximo vídeo de receptores elétricos.